Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai fazer o nosso vídeo de fatos relevantes da semana que se encerrou no dia 5 de setembro. Ao contrário das semanas passadas que eu falei, não, essa semana tá tranquilo, não tem nada, né, bem de boa. Essa foi cheia de fofoca, assim, não tem nada muito transformador para nenhuma das empresas que a gente vai ver aqui, mas cheio de fofoquinhas legais. Quer dizer, tem umas coisas bem relevantes que a gente vai ver. Então, a semana foi animada, é legal. Melhor fazer vídeo cheio de acontecimento do que coisas mais, né, mais vazias, mais superficiais. Primeiro eu vou começar falando sobre algo que eu não vou falar mais, tá? Eu expliquei no vídeo da semana passada e tal, quando veio as notícias lá sobre a Reag, a operação policial. Deixa eu passar, né? Só, isso não é assunto de investimento, né, deixa as investigações rolarem lá, porque aí vai começar a aparecer fato relevante dessa história aí toda semana. Então eu já tô avisando que não vamos ficar acompanhando essa história da Reag aqui, porque o assunto não é investimento, né, o assunto é outro. E não aí nos diz respeito até para pra gente acabar não falando nada que não deveria falar. Então a Reag tá lá sobre investigação pesada, né, sobre suspeita de ligação com crime organizado, tá um negócio bem sério que tem que ser investigado, tem que cortar na carne. Eu já vi um monte de gente falando assim: "Não, mas as empresas da Faria Lima na verdade são vítimas do crime organizado". Não, tem que cortar na carne. Eu não sei de fato o que ela tem a ver, o que não tem a ver, né. Acho que ninguém sabe, só o pessoal que tá investigando. Mas se for, tem que descer o sarrafo mesmo, aí tem que investigar e descobrir e punir quem tá envolvido. Essa história aí de operação cover up aí, de aliviar, de não é bem assim, eu acho muito, escroto. Mas enfim, parar por aqui, não vou falar mais, pra não falar o que não deveria, mas só pra avisar isso, né, que vai ter agora desdobramento sobre a Reag e as cria que ela deu, né, porque a Cia Brasf, a gente já tinha falado aqui, né, a Reag tomou lá a Get Ninjas e virou Reag listada, fez um spin-off dessa Cia Brasf, que eu já tinha falado aqui, comentado, e descobri outra essa semana por causa da operação lá, essa tal de Revi. Na verdade eu tinha visto, mas nem caiu minha ficha, é um outro spin-off ainda da deles. Acho que a gente falou num dia de fatos relevantes, que tinha a ideia de criar, porque ela tem a administração de uma arena lá, já nem lembro qual. Cara, é mais uma empresa, a gente não tinha nem página dela no Fundamentei, porque não tem dado, né. Eu fui lá, perguntei pro Andrei lá, falou: "Pô, nós não temos página dessa empresa aqui". Ele falou: "Cara, não tem informação nenhuma". Não, beleza, criamos uma página aqui, só não tem informação nenhuma. Então as 3 crias da Reag na bolsa, né, Cia Brasf, essa Revi, sei lá como é que fala, e a própria Reag, né, que entrou no lugar da Get Ninjas lá, na manobrinha que eles fizeram. Pessoal, isso aí é assunto de investigação, não vamos tratar mais aqui, não tenho o que eu falar, não sei. Só tem esse meu posicionamento que é pessoal ainda, nem reflete as opiniões do Fundamentei, tá. Meu posicionamento pessoal é que tudo tem que ser investigado bonitinho, apurado, quem fez merda tem que assumir as consequências e não tem que aliviar não. Essa conversa de querer aliviar e tal, cara, isso aí eu acho um absurdo. Mas é isso, tá, pessoal? A Reag essa semana falou que tá à venda e tal. Deixa rolar essa história, não é assunto de investimento. Vocês podem acompanhar, né? Porque aí, como cidadão, quiser acompanhar a fofocaiada lá, beleza, né? Mas aqui perde um pouco nosso escopo, tá? Por falar em acompanhar a história, essa aqui eu pensei se eu ia falar ou não, mas enfim, tem a relevância, né? Do ponto de vista de investimentos. E lembra da história do IRB? A gente fez num vídeo de algumas semanas atrás aí, foi o assunto principal, a aquisição do Banco Master e a segregação dos CDBs problemáticos pela aquisição do BRB. Pois bem, essa semana, olha só, a compra foi negada, né, pelo Banco Central. O Banco Central indeferiu o requerimento, né, de aquisição do BRB das ações do Banco Master, tá? Então o BRB quer acesso, né, esse comentário do BRB ele é excelente, né, reitera seu posicionamento que a transação representa uma oportunidade estratégica com potencial de geração de valor para o BRB e os seus clientes, o Distrito Federal. Corretíssimo, para o BRB era ótimo, como a gente discutiu naquele vídeo. BRB ia pegar, teoricamente, só os ativos de qualidade do Master e ia deixar afundar as porcarias, né. Então, essa decisão do Banco Central, mesmo sem conhecer todos os detalhes, parece muito acertada. Pronto, espera aí, velho, senão fica muito fácil, né?
eu crio o império baseado em um monte de porcaria, depois eu separo, eu segrego tudo que tem de qualidade, vendo por um valor legal, bacana, e as porcarias, deixa afundar, deixa queimar. Não parece muito correto isso, mesmo sem saber todos os detalhes, enfim. Aí, né, entra naquilo que eu falei há pouco da Reag, né, também não vamos falar mais para não nos comprometermos, mas aparentemente é isso que eu tinha explicado nesse vídeo. Acho que não foi semana passada, foi faz 2 semanas, né, não lembro agora. Mas tem um vídeo de fatos relevantes aí que eu expliquei bastante essa situação, quando ficou definido o escopo da aquisição do BRB, né. Então essa história aí tá começando a apertar, né, e enfim, vai acabar tudo indica, né, que vai acabar sobrando aqueles CDBs lá, para alguém assumir a conta, né. O que o BRB queria fazer, do ponto de vista do BRB, era ótimo, né, comprar a preço de banana ativos bons de qualidade, né, e deixar concentrar as porcaria, né, mas o Banco Central aparentemente, né, nos seus detalhes, corretamente falou: "Negativo, deixa os ativos bons que estão lá para dar um mínimo de lastro para essas tranqueiras aí, vamos ver como é que vai resolver". Então, até aqui o comentário do BRB estava perfeito. Agora, o sistema financeiro nacional aí não, né? Então, essa aquisição do BRB, pelo que se, né, divulga e pelo que é público de informação, seria ruim para o sistema financeiro nacional, né? Porque é legitimar uma prática que pode até não ser ilegal, né? E quem é competente que vai investigar isso. Mas uma prática com certeza imoral, né? Antiética de construir um negócio, né, baseado enfim, eu não vou falar muito não, mas vocês já entenderam, né. Então, isso aqui pode esperar que vai dar muito desdobramento também. Não prometo acompanhar de perto esse desdobramento, porque aparentemente a partir de agora não é mais problema do BRB, ele não vai comprar, beleza, o BRB segue a vida dele. Vai ser um problema do Banco Master com os seus clientes, com os outros interessados lá, eles tinham falado em dividir aqueles CDBs problemáticos em várias instituições e tal, né, para aliviar aí bom, aí é problema do Master com seus clientes e aí deixa de ser interesse nosso, né, porque aqui, enfim, aqui a gente acompanha as empresas de capital aberto, né, as empresas passíveis de serem investidas na bolsa de valores, então provavelmente nós não vamos falar mais também sobre esse caso BRB Master, já que o BRB, se não tiver nenhum recurso, não sei se cabe recurso, enfim, o BRB sair da jogada, aí um problema dos clientes do Master com o banco, com os outros roleiros aí, quem é roleiro que se vire, que se entenda com os outros roleiros, nós não temos nada a ver com isso, tá? Então, aparentemente o BRB não conseguiu sair ganhando, mesmo que eu comentei, né, nesse vídeo, cara, que ia ser um problema para a imagem do BRB, mesmo que contratualmente tivesse tudo bonitinho, que ele só tava comprando as coisas, né, que não ia dar problema e tal, mas mesmo assim ia ser um troço meio ruim para a imagem do BRB estar envolvido com isso, né? Enfim, talvez seja um livramento para a empresa. Mas que ia ser bom financeiramente o BRB, ia ser, né, para a imagem, numa visão geral e, enfim, sei lá. Mas esse provavelmente assunto está encerrado para a gente, né, para o nosso escopo. Para o pessoal do Master, tá só começando a confusão, né, não está longe de se encerrar. Bora, próximas fofoquinhas, breaking news, essa acabou, tô gravando sexta, comecinho da noite, acabou de sair, né, sexta-feira à tarde, a decisão que o CAD aprovou a compra, no final das contas, a junção, a incorporação de ações da BRF pelo Marfrig, tá? E eu já tinha antecipado quando a gente avaliou a aquisição, que, tipo, no CAD não vai dar problema no CAD, porque o que o CAD faz, o Conselho de Administrativo de Defesa Econômica? Ele é um órgão para, né, avaliar esses movimentos, aquisições, compras, para defender o livre comércio, né, para não ver se vai ter um movimento que vai, né, criar ali um monopólio, que vai massacrar a concorrência, que vai deixar a população ali, vulnerável à atuação de um player só. É isso que o CAD tem que ver, né? Você vai juntar todo mundo numa empresa só que vai poder cobrar o que quiser. Esse é o objetivo do CAD, manter a competitividade do mercado. E nesse ponto não tem o que né, a junção das duas empresas numa só não vai mudar, porque os negócios já não são muito concorrentes, né, Marfrig e Brasil Foods. O que a Marfrig tinha, que, né, talvez concorresse um pouco com a Brasil Foods, que nem era tanto, porque a Marfrig as plantas da Marfrig eram muito mais de abate bovino e tal, né, enquanto que Brasil Foods tem os produtos processados, mas a parte verticalizada é mais de aves, suínos,
Não, já não teria muita sobreposição, e a Marfrig vendeu aquelas plantas ali. Então, logo antes da incorporação, o que a Marfrig tinha de negócio era basicamente o investimento dela mesma na Brasil Foods e a operadora dela lá, e o investimento dela na empresa nos Estados Unidos, que obviamente tem nada a ver com o CAD. Então, isso aí eu já tinha dito quando saiu a notícia, e depois numa live no meu canal, que alguém veio me perguntar, nossa, mas e o CAD? Eu falei, cara, o CAD vai pra lá, porque não tem nada que o CAD faça a respeito, que não tem basicamente ameaça nenhuma ali de concorrência. Tem algumas coisas que estavam dentro da Marfrig ali, que tem um pouco de sobreposição, mas é pouca coisa, tá? Não seria um ponto. O CAD aprovou as fusões grandes, né? Tipo, Localiza e Unidas, Localiza o maior player disparado com Unidas, segundo ou terceiro maior, que foi relevante. Agora, aparentemente, vai sair Pets e Cobase. Pô, isso aqui não é nada perto desses caras. Então, nenhuma surpresa. O que tinha acontecido é que, lembra, eles anunciaram essa aquisição e foi meio que tudo a toque de caixa. Foi muito rápido, em um mês estava meio que tudo aprovado. Aí a Minerva, ela entrou, não está aqui no fato relevante, mas o que aconteceu foi que a Minerva entrou como parte interessada nesse processo e pediu para reavaliar, né, quando ele estava saindo a toque de caixa, certo? E a decisão, eu vi até umas notícias na imprensa aí que dão mais detalhes da decisão. O pessoal falou, não tem nada para reavaliar e tudo tranquilo. Eles estavam questionando que tem um acionista da Brasil Foods que também é acionista da Minerva e tal, e aí poderia ter conflitos de interesse. Aí o Cade falou, isso aí não tem nada a ver com a gente, né? Essa parte aí, vocês que se resolvam, não interfere na competitividade do mercado, deixa o pau comer aí. E aí vocês busquem outros meios não via CAD para questionar a transação. Além do que, né, o que teve também de um certo atritozinho foi o preço da relação de troca, né? O pessoal estava achando que a Brasil Foods é meio barato a aquisição dela, né? O valor a ser passado para os acionistas da Brasil Foods, né? Achou um valor meio baixo. Inclusive, a gente ouviu aqui a avaliação. Não sei se foi no vídeo de fatos relevantes, né? Que eu abri a avaliação, né, o laudo de avaliação da Brasil Foods para estabelecer a relação de troca, que esclarecia ali alguns pontos. Então assistam esse vídeo ficou legal. O pessoal não assiste vídeo antigo, cara. O vídeo antigo tem muito conhecimento, tem muita coisa interessante. Aquele vídeo ficou bem legal lá, tem umas coisas interessantes, tá? Então teve sim esses pontos, mas não ia ter problema nenhum no CAD. O CAD tem que fazer o que é competência dele. E dentro das competências dele, não tinha nada para atrapalhar essa transação, então vai sair pelo CAD, né? A não ser que haja outro obstáculo, né? Aparentemente, né? Vai ser concluída e vai ter outros fatos, outros desdobramentos posteriores, né? Talvez a listagem nos Estados Unidos, né? Coisas do tipo. Então, sobre Brasil Foods Marfrig, segue o jogo até segunda ordem, até ter algum futuro questionamento e tal. Por falar em listagem nos Estados Unidos, vou pular a ordem aqui, tá? A Aura, só para fechar, isso aqui eu tinha botado no final, que era, né, só uma notinha, né? A Aura fechou lá o lance dela no exterior, tá? Então agora a Aura é listada na Nasdaq, a UGO, e já temos página dela aqui no Fundamentei, da Aura Minerals, eu ia dizer original, né? Da listagem dela nos Estados Unidos. Novinha, tudo em dólar, né? Porque como qualquer empresa né, listada no exterior, seja ela americana ou não, então ela está listada nos Estados Unidos, né? Mas é a mesma Aura que a gente acompanhava lá, que antes era listada em Toronto, essa aqui, né? TSX Hora, né? Virou Nasdaq AUGO, código de negociação. Por enquanto ainda tem a página aqui da Aura BDR, tá? Mas eu vou ver com o pessoal lá, ver se compensa manter aqui. Às vezes a gente centraliza na outra. Tem a página da BDR dela aqui, porque antes ela não tinha essa listagem nos Estados Unidos. A gente não tinha o sinal, não tem, né, o sinal das empresas no Canadá, por exemplo, que era a listagem original dela, por isso que era via BDR aqui. Mas mantém, porque tem muito interesse de gente no Brasil, é empresa brasileira, né, no final das contas. Ela tá listada lá fora por motivos de mercado, que eu já expliquei aqui e tudo mais. Então, enfim, veremos lá se a gente muda alguma coisa, mas aparentemente, sei, o histórico, alguma coisa assim. Eu vi que o histórico de cotação parece que tá ok. A cotação parece que tá com o mesmo histórico certinho. A gente não tem os dados, né, dela anterior.
Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui, se mantém a página da BDR, se mantém as 2, se tem um jeito eu acho que não tem como a gente passar os dados da BDR pra cá, né, pra ficar mais completa, talvez deve ficar as 2. Mas só pra avisar que a Aura já estava listada, né, já saiu faz um tempo, uns dias essa listagem nos Estados Unidos, e agora já tem aqui o sinal, a página dela bonitinho dentre as stocks, tá? Não tem mais nada aqui para comentar, vai continuar. E o fato relevante é que o BDR, antes você tinha um BDR da ação listada em Toronto, agora esse BDR vai apontar para a ação listada na Nasdaq, né? Interessante. E na prática não muda muita coisa, né? Mas, por exemplo, para o investidor hoje que quiser ser sócio dela, é mais viável lá comprar a ação direto na Nasdaq, né? Mais acessível, que a BDR tem os seus pontos e, né, não é tão simples, né, não é todas as corretoras que vão disponibilizar você comprar um ativo Canadá, por exemplo, né, então facilitou um pouco para o investidor brasileiro, tá? Mas os BDRs continuam normalmente do jeito que estava, né, a única coisa é que em vez dele apontar lá para ação listada no Canadá, agora vai apontar para ação listada na Nasdaq, né, faz todo sentido. Voltando, eu tô dando um monte de spoiler aí, né? Voltando para a ordem original de fatos relevantes hoje. Sanepar saiu o recebimento precatório, saiu rápido, né? Quando saiu a decisão, que a gente comentou aqui, essas precatórias aí enrolada. Até quando sai, não sai, até demora. Mas foi rápido, né? Eu lembro que a gente fez no começo do ano, que tinha entrado no orçamento lá, falou, aparentemente agora vai pagar. E pagou, foi depositado o precatório, né, que a empresa ganhou lá, referente a uma ação judicial contra o governo federal, tá, de coisa tributária lá do passado, não sei o que lá, e foi depositado 4 bilhões de reais na conta da Sanepar. Bela notícia para a empresa, ainda que tenha um perhaps. O último resultado foi meio fraco, né? Ela ficou com 3 estrelas aqui, mas enfim, não é assunto para hoje. Talvez a gente fale dela aí essa semana aí, num vídeo de análise, vamos ver, agora com esse precatório. Mas só para avisar, né, do precatório entrando. E aí o que, que vai acontecer? 4 bi de reais é muita grana para uma empresa que vale 10, tá? É bastante dinheiro. É o EBIT, mais que o EBITDA de um ano, é basicamente toda a dívida dela. Então é um aporte de recursos bem legal para a Sanepar. Aí agora eu entendi o negócio que saiu na notícia do começo do ano, tá? Essa história aqui, a definição da agência quanto ao tratamento regulatório solicitado pela companhia. Eu não tinha entendido direito o que era isso aqui, procurei e não tinha achado. Agora que eu entendi. Né? Até o pessoal comentou aqui no mural, né? E ajudou a ir buscar essa informação, né? Apesar de ter recebido, ainda é necessário a agência reguladora definir quanto desse montante será, né, vai ficar para a Sanepar e quanto será repassado na tarifa. Então faz parte dessas empresas que têm a tarifa regulada, né? No caso do saneamento bem regulado, quando a empresa investe e tal, tem melhorias, tem o reajuste de tarifa, né, para ter o retorno. E quando ela recebe essa grana, né, tem um alívio ali na tarifa que vai ser utilizado parte desses recursos, né? Então, né, aparentemente, né, o pessoal comentou é algo em torno de 1 bilhão e tal, né? Enfim, veremos no futuro quanto que vai ficar para a Sanepar, né? Mais ou menos. Mas de qualquer forma, igual o colega comentou aqui, de toda forma, evento positivo, verdade. Né? Vai entrar uma graninha boa para a Sanepar, que vai ajudar a reduzir o endividamento. Ela tem acelerado bastante os investimentos, né? Então, talvez dar um fôlego maior para ela acelerar investimentos, acelerar as metas, né, da universalização lá do novo marco do saneamento. Quem sabe o apetite por uma outra concessão. Ela, pelo que eu tenho acompanhado, ela não demonstrou nenhuma, não, né, não exteriorizou essa vontade, mas enfim, vamos ver aí o que, que vai rolar na Sanepar, lembrando que ano que vem é ano de eleição, é uns anos meio chato assim o Sanepar, rola muita especulação, quem vai ganhar, quem não vai, pode impactar a empresa, mas enfim, o negócio da Sanepar é bom, ele é redondinho. Esse último tri não foi tão bom, porque aumentou os custos, né, sem repasse na tarifa, então pressionou um pouquinho o bottom line, mas nada demais aí pro longo prazo da Sanepar, tá? Então, interessante. Vou ver se a gente comenta, faz uma análise dela essa semana aí. Olha a empresa inteira, mas a notícia é bem legal também, tá? Que mais? Seguindo nas fofoquetas, Ambipar tá envolvida em mais uma confusãozinha, tá? Então vocês lembram daquela história da alta das ações
tal, que aí o controlador foi investigado para ver se ele não tinha que acionar uma OPA, porque eles estavam recomprando e tal, né, que levou esse squeeze, ação nas alturas, e não sei o que lá. Pois bem, Ambipar agora é outra coisa, diferente, tá? Totalmente diferente. Então saiu uma matéria no Globo, é só procurar na internet, tá? Ambipar Globo, para lê-la, tá? Que eles foi aberto um processo administrativo contra a empresa e o motivo aqui é o seguinte, tá? Suposta irregularidade relacionada à aquisição de ações da própria companhia no âmbito do programa de recompra acima do limite autorizado de 10%. Tá? Então é isso que eles estão investigando, vamos ver lá se a empresa cumpriu ou não. Por que que isso parece um negócio meio besta, né? Tá recomprando acima do limite autorizado, mas tá, beleza, aqui não dá pra ajustar. Por que que isso é relevante no contexto Ambipar? Lembra o que que aconteceu, né? O squeeze aqui na cotação, boom, pra cima. O que que houve? O pessoal saiu comprando, né? A empresa tinha um float vendido grande, né? Tinha muita gente vendida na Ambipar. E como ela não tem tanta liquidez, ela tem muitas ações, né, na mão do controlador e do veículo de investimento dele, que eu já não lembro qual é esse aqui. Ela não tem um free float alto, né? Então o free float dela aí, ó, 17, tá até fora do regulamento do novo mercado, tá? Vai ter que se adequar aí para uns 20%. Mas acho que abaixo de 20 ainda, se ela tem um volume X, ela pode negociar, né? Mas enfim, tá muito baixo. Então o que que o pessoal fez? Provocou, aparentemente, né? Supostamente, provocou um squeeze. Saiu comprando, aí some a liquidez, quem tá vendido tem que encerrar a opção e aí dá aquele squeeze, feedback positivo que eu já expliquei algumas vezes aqui, no caso da GameStop, no caso do Banco Inter e tudo mais. Então, a recompra de ações por parte da própria empresa, ela também promove esse squeeze, porque você tá para o mercado, não importa que é a empresa que está recomprando as próprias ações, mas para o mercado o efeito é o mesmo, né? Tem um player lá, que no caso é a própria empresa, mas está comprando, botando ordens de compra cada vez mais altas, comendo todas as ofertas de venda. Então, quando a pessoa precisa comprar para fechar a sua posição vendida, o preço está lá em cima, ela joga mais alto e aí come as outras ofertas e vai fazendo esse feedback positivo. Né? Então, parece um pouco inofensivo isso aqui, mas não é. E se de fato o pessoal comprou acima da. Se eles compraram até 10%, é aquela história do meio imoral, mas legal. Não tem nenhum problema a empresa recomprar suas próprias ações. Se recomprou dentro do que ela estava autorizada, a gestão tá ok. Beneficiou terceiros essa recompra? Paciência, ela fez tudo certo, né? Então é aquele limite tênue entre o legal e o antiético e o imoral, né? Agora, se ela ultrapassou esses 10%, além de por si só estar errado, não é um mero descumprimento, assim, a empresa recomprou mais que deveria e tal. Não, beleza, desculpa aí, foi mal. Não, porque está envolvida numa conduta deliberada com um objetivo claro de elevar os preços das ações, que já foi investigada por, né, uma possível manipulação do mercado, certo? Então, esse fato, ele diretamente, ele não tem a ver com a recompra do controlador lá, que foi aquele outro processo que já foi encerrado, né, que não vai adiante. Mas indiretamente está dentro daquele mesmo bolo de ações que aconteceram com a Ambipar ali esse período, né, desse preço explodindo porque estavam corner nos vendidos, tá? Então é um fato relevante, sim, tá? Bem importante esse, né, e expõe um pouco mais aí essa fragilidade de governança da Ambipar. Né? Aí eles estão falando, não, mas é para o programa de longo prazo dos executivos. Mas né, não muda o fato do que eu acabei de falar. Então não é o mesmo processo daquele da OPA, que já foi extinta, né, e a empresa vai buscar seu direito, claro, corretíssimo, justíssimo, tem o direito de defender. Né? Mas, de novo, aquele movimento da Ambipar, né, sob escrutínio aí agora com uma nova frente de investigação. Tá? Próxima fofoquita, interessante. Essa eu não estava sabendo. Não sei se já tinha alguma coisa rolando, mas de novo, notícia que saiu não sei onde, mas não, a razão das notícias vinculadas, essa eu não sei onde saiu. Mas segundo a empresa, eles já tinham comentado nas teleconferências. Sinceramente, não acompanho teleconferência da Cosan, por isso que falei que eu não estava sabendo, mas não sei se todo mundo já estava a par. Eles estão, né, buscando novos investidores para a Raizen, né? Então, tem investidores procurando potenciais de investimento, que é basicamente vender, né, a parte da Cosan, seja ela total, parcial, né, veremos
aí no futuro, mas a Cosan buscando compradores para a Raizen. E eu comentei não sei onde, não lembro onde, não lembro em qual vídeo e tal. Não sei se na análise anual, talvez na análise a jato, né, geral aqui, que a Cosan tá com resultado bem ruim, principalmente por causa da Raizen. Tá numa situação bem complicada, então ela tá segurando a holding inteira, né, com resultados bem ruins. E, enfim, vamos ver se tem alguém para comprar o pepino, né? A Raizen eu fiz um estudo completo recente, né? Tá aqui, videozinho, pra quem quiser dar uma olhada. E tá bem complicada a situação da Raizen, né? Tô com nota 2 para ela, porque foi uma safra que nem era para ser tão ruim assim, mas o resultado bem negativo, né? A parte dos postos Shell lá tem, não parece que é o pior, né? Parece que na questão da cultura da cana lá é pior, a empresa tem queda livre, o negócio tá feio pra Raizen. E a Cosan agora deixando, aparentemente surgiram notícias na imprensa, né? Aquela famosa fofocaiada, eles estão vendendo a Raizen, né? Seria algo bem relevante, já que é algo meio histórico pra Cosan, né? Que é a empresa que vem ali do setor sucroalcooleiro, não a parte da Shell, né, de distribuição de combustíveis. Mas vamos ver como, se acontecer isso, como aconteceria, né? Estão mantendo tratativas, isso aí até a empresa admitiu, né? Não tem nenhuma decisão, mas eles estão em negociação. Então talvez uma novidade aí para a Cosan no futuro, tá? E por último, o último fato relevante aqui, que gerou um belo ruído aí no mercado, e de novo, nossa, eu não vou me alongar tanto aqui, porque não tem mais o que falar sobre esses assuntos, né? Eu tenho falado bastante sobre isso. Aconteceu com a Vivara, aconteceu com a Asas, agora tá lá com a VEG, com a Redrogasil, como o pessoal acha problema em empresa boa, é incrível. A Asas teve sim os seus atritos, né, depois da incorporação, lá entre Arezzo e Soma, entre os dois antigos controladores, para decidir quem que manda em quê e tal. Isso atrasou um pouco a integração das empresas, então você vai ver lucro líquido ainda está devendo um pouco e tal, por mais que a receita da empresa, né, quase triplicou, quase triplicou é meio exagerado, mas cresceu forte. Ainda tem muito custo aqui que precisa otimizar, precisa fazer sinergia, atrasou um pouco o processo de integração. E aí eu fiz um fato relevante recentemente, né? Comentando isso aqui, né? Que o pessoal aparentemente se acertou lá na gestão, sei que vai cuidar disso, sei que vai cuidar daquilo, beleza, eu não concordo com isso, mas toco o barco, e alinharam. Então agora as coisas na ASA estão correndo rápido. Então eles já trocaram o diretor lá da parte de bolsas e marcas femininas, que é uma linha de negócio que não está indo tão bem, né? Acabaram de trocar, botaram o CFO lá, né? Enfim, uma coisa assim, eu também já comentei. E esse fato relevante de agora é trocar mais um diretor, que é o cara que veio da Enig, né? Thiago Enig, que veio quando a Soma adquiriu a Enig, ele ficou por conta da, né, comandando a business unit da Enig. Agora, qual que é o ponto? O mercado avaliou isso aqui, essa empresa como uma coisa ruim. Isso aqui para mim era a coisa mais natural do mundo. Quem acompanhou o primeiro call, o primeiro Investor Day da Soma, depois da aquisição da Enig, viu que claramente esse cara estava desconfortável no lugar onde ele estava, né? Porque a situação era, a Soma comprou a Enig, que estava anos sem sair do lugar, e naquele Investor Day eles listaram um monte de problema que eles iam resolver na Enig. Tem que melhorar isso, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, melhorar aquilo. E tava o coitado do cara lá na frente da unidade de negócio, falando, não, vamos buscar a marca. Então, ele claramente estava numa posição desconfortável, né? Com alguém chegando, ó, me dá aí o teu negócio que eu sei gerir melhor. Assim, todo respeito, pessoal lá, a gestão da E e tal, né? Eu tô comentando um dos fatos, né? Me dá aí o teu negócio, que eu sei gerir melhor. Ele naquela, né, posição desconfortável. Então, para mim, isso aqui era a coisa mais natural do mundo, né? E, enfim, a empresa justificou que eles fizeram ali, né, um comitê de transição, uma consultoria, que apontou que, né, a melhor decisão seria fazer essa alteração no comando dessa business unit. Então, eu achei, nossa, finalmente estão fazendo óbvio nas asas. E eu vi vários comentários no mercado de analista e tal, exatamente o oposto, que a Asas é complicada. Não, agora que os caras estão descomplicando, o pessoal acha ruim. Então eu acho inacreditável esse dom da galera de enxergar problema em empresa boa, ou assim, no caso, né, quando eles estão passando a régua, arrumando, alinhando as coisas finalmente, né, depois de
os atritos, achar ruim, cara, isso aqui foi coitado do cara, né, não tô dizendo que foi bom mandar o cara embora, tirar o cara. Não, mas qualquer pessoa de fora olhou ali e via que tava uma coisa meio, né, meio chata, que ele deve ter sido mantido ali, né, por uma questão de respeito, eles tinham acabado de fazer uma aquisição grande da Hering, né, mantendo ali, né, a cultura da empresa lá, para não ser uma coisa, né, uma ruptura, né, uma imposição e tal. Então estavam mantendo o cara, mas uma posição não era sustentável, né, não precisa ser uma consultoria de fashion e lifestyle e não sei o quê. Como é que é a consultoria, não sei das quantas que avaliou. Não, eu olhando ali, qualquer um chegaria a essa mesma conclusão. Então, o ponto principal, que eu já falei muito, então não vou me alongar mais aqui, é que quando a impressão que dá é essa, quando os caras querem que uma empresa não vá mal, começa a achar que tá tudo ruim, tudo errado, até quando a empresa finalmente tá arrumando a casa, tá, né, endereçando os problemas, tá tomando as decisões que já era pra ter tomado. O comentário do Guilherme foi bom, né? Dia de eliminação no Big Brother da Asa. Mas é isso, o que que é buscar sinergia? O que que é otimizar custo? É mandar a gente embora, porque agora é uma empresa só, tocando vários negócios, tem gente em sobreposição, né? Tem mais gente do que cargo para mandar, encerrar esses contratos e tal e otimizar a estrutura. Isso que é reduzir os custos, né? Então, não sei como o pessoal esperava. Ah, é manter todo mundo com salário, mandando com salários altos de gestão? Não. Uma sinergia, uma fusão. Você, quando você vai otimizar os custos, é justamente isso. Os cargos que estão em duplicidade e tal, você elimina. Faz parte, cara, é a vida. Então, eu acho inacreditável como, né, na minha opinião, o fator, né, que gera isso é essa história de achar, não, isso aqui tá ruim, então tem que ser ruim, né? É a inversão lá, eu posto mijando no cachorro, mas enfim, sei lá qual é o motivo, mas o fato que todo mundo tá vendo é como as pessoas olham para empresas excelentes e tá rolando alguma coisa qualquer lá e tal, e acha que é um desastre. Na minha opinião, é porque para ele tem já concebida na mente que aquela empresa é ruim, é um problema ou não vai bem, então tudo que ela faz tem que encaixar nessa história. Foi o que aconteceu com a Vivara, olha só, né? A Vivara lá naquela época que o pessoal achou horrível, gestão, que absurdo. Vamos tentar procurar a época, né? Foi mais ou menos aqui, né? Aí o pessoal começou a achar problema que não existe de não, não é esse o comentário do Lucas. Mas era uma questão de capital de giro. É exatamente isso que eu comentei, ó. O mercado ele não quer acertar as coisas. Ele quer o que ele já acha que já está preconcebido que seja a realidade, que esteja certo. Tá? Então, anote essa frase aqui. O mercado não quer acertar. Ele quer o que ele já acha esteja certo. Isso 4 meses atrás, aquele comentário, né? O que aconteceu com a Vivara nos últimos 4 meses? Nos últimos 3, só subiu, né? De 20, nem subiu tanto. Mas enfim, né? Aqui. É isso que aconteceu nos últimos 4 meses, né? Enfim, mudando o exemplo da Vivara aqui, na Asa pra mim tá acontecendo a mesma coisa. Os caras já tem na ideia que é pra dar ruim a empresa. Então tudo que acontece tem que ser ruim, logo, pra encaixar na ideia preconcebida. Essa é a minha teoria, o que tá acontecendo. Mas o fato é, voltando aqui pra Asas, finalmente os caras estão arrumando a casa, fazendo o que devia ser feito, otimizando estrutura, ajeitando ali, endereçando pontos chaves que não estão indo tão bem. E o que se espera é que a empresa volte a ser números, né, dignos do que se espera de uma Asas da vida. Tá? Enquanto isso, o pessoal fica perdido no ruído do mercado. Né? Incrível, velho, incrível que isso acontece. Eu não me conformo. Enfim, pessoal, é isso. Nosso vídeo de fatos relevantes da semana. Essa foi legal, né? Bastante coisa interessante, foi bem animada. Então espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí pra todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!